Olá, tudo bem? Me chamo Douglas Alves, sou especialista em Direito de Família e Sucessão. Venho tratar com vocês neste programa, o qual eu denomino do Protocolo à Procedência, voltado para advogados que trabalhem na parte extrajudicial e também determinados temas funcionam, também englobam, aliás, na parte judicial. Porém, no tema de hoje, ele trata-se, entre aspas, como evitar gasto com deslocamento, com o tempo, para assinar uma escritura pública no cartório de notas. Veja só, em relação ao tema de hoje, ele é voltado para o advogado que deseja assinar um documento à distância ou até mesmo o cliente dele mora em outra cidade e ele precisa também assinar esse documento. O tema de hoje não é na questão do procedimento em si, ou seja, da entrada, por exemplo, no inventário, no cartório de notas, e todo o procedimento relacionado ao inventário. O procedimento hoje, o tema de hoje é como assinar esse documento. Por quê? Às vezes, vamos dizer que o falecido morava na cidade do Rio de Janeiro, os herdeiros moram na cidade de Imperatriz, no Maranhão, ou Fortaleza, um exemplo. Então, vamos imaginar que o inventariante ele mora na cidade onde tem os imóveis, ou o imóvel. Ele dá entrada no inventário extrajudicial, a ata fica pronta para ser assinada. Entretanto, os herdeiros que moram em outras cidades, ele tem duas opções aí. Primeiro, ou ele se desloca até o tabelionato que está sendo tramitando o inventário para assinar pessoalmente, ou ele, pelo menos antigamente, é, fazia uma procuração pública para que o advogado ou alguém representando ele assinasse. Hoje, é, existe um procedimento que a parte ele pode assinar à distância, em qualquer local onde estiver, evitando assim o deslocamento, o custo por deslocamento. Às vezes você tem N coisas para fazer no dia e não consegue realizar o deslocamento para ir em determinado tabelionato. Por exemplo, você mora em São Paulo, na capital, aí você tem que se deslocar em um horário de engarrafamento, ou seja, você vai perder o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa para chegar lá e assinar. Com este aplicativo, você economiza tempo e dinheiro. E seu cliente também economiza tempo e dinheiro. Ou seja, se tudo depende de uma assinatura para ficar concluído o inventário, e você, como advogado, busca na praticidade a celeridade procedimental, porque se você não for é, prático na elaboração dos seus procedimentos para resolver, os seus honorários também vão demorar a ser pagos. Porque nós, como advogados, trabalhamos por prestação de serviço. Se o serviço não é concluído, logo nós não recebemos por ele. Vamos lá. Você, a oportunidade de assinar de forma eletrônica à distância, eu já falei anteriormente, tempo, gasto, locomoção, a questão também de gastos com elaboração de procurações públicas para assinar aquele ato e maior segurança jurídica em relação a saber o que está sendo assinado. Você, como advogado extrajudicial, tem três pontos básicos que vale a pena tanto você aderir como o seu cliente também aderir. Primeiro, você não precisa estar na mesma comarca para assinar esse documento ou no mesmo estado. Segundo, todo o procedimento feito pelo tabelião, ele é lido por meio de videochamada, ou seja, ele faz a chamada com aquela pessoa que irá assinar o documento, ou seja, não tem como a pessoa dizer que não sabe do que se trata, ou seja, tudo é gravado. O terceiro ponto é que do seu escritório, da onde você estiver viajando, estiver com a família, você consegue concluir
por meio dessa assinatura digital, o procedimento. Então, veja, hoje não existe mais justificativa que às vezes a parte dava, dizia, olha, eu não vou poder ir no cartório hoje assinar porque meu filho está doente ou porque meu carro quebrou. Hoje, com base nesse aplicativo, você consegue assinar em qualquer local do Brasil. Pois bem, o jeito errado de fazer isso, de tentar assinar à distância, é você achar que o token que nós advogados usamos, ou até mesmo o token de pessoa física, ou seja, a assinatura de pessoa física ou de advogado, funciona nesses casos. E não funciona. Essa assinatura ela é emitida pelo e-notariado e é uma assinatura própria para o cartório, para os cartórios em si. Então, mesmo que eu argumente de querer assinar com o meu token de advogado, eu não vou poder fazer isso. O jeito certo é você entra num Play Store, entra num campo específico para baixar aplicativos e procura lá notariado. A partir daí você vai preencher com seus dados pessoais, telefone, e-mail e vai fazer a solicitação. Vai primeiro procurar o cartório que é credenciado perto da sua comarca ou na sua comarca, fazer a solicitação. A partir de solicitar esse procedimento, algum servidor do cartório irá entrar em contato para primeiro confirmar os seus dados, tudo por videoconferência. Segundo, estando tudo ok, você vai ter já acesso ao aplicativo e, posteriormente, quando o documento, por exemplo, o inventário, a escritura de partilha de bens, de inventário e partilha de bens, estiver pronta, você vai acessar o aplicativo, vai conseguir identificar o campo que está o documento e vai assiná-lo. Quando assiná-lo, vai ser feita outra vídeo chamada, podemos dizer assim, que vai ler todo o teor novamente e perguntar a você, você concorda com os termos? Tanto você, advogado, como também o seu cliente vai ser questionado sobre isso. Confirmando isso, a ata é considerada já concluída, faltando só apenas o tabelião assinar. Então perceba, um procedimento de deslocamento que você demoraria aí horas para chegar lá, até mesmo dias, dependendo da cidade ou do estado que você estivesse, você vai poder fazer de forma online, prático, de forma rápida e com a segurança de que as informações que estão passando para vocês está sendo gravada e você, vamos dizer que seu cliente, depois de alguns anos, diga, não, eu não sabia disso, o meu advogado não explicou de forma correta, e lá vai ter o vídeo comprovando que o tabelião ou o servidor que trabalha no cartório, de forma clara, leu todo o teor, né, da partilha de bens, por exemplo, ou pode ser uma procuração pública para ser lavrada, ou pode ser qualquer outro ato que necessite da assinatura ou do advogado ou da parte. Então, a partir daí, esse aplicativo ele veio como uma forma de revolucionar o advogado que deseje praticidade no meio extrajudicial. Então, como eu já expliquei, o e-notariado, a assinatura do e-notariado é diferente do token que o advogado usa. E tanto o e-notariado como o token, eles não se misturam. Ou seja, eu não vou conseguir acessar o PJE pelo a certidão, a assinatura digital do e-notariado. E nem tampouco assinar um documento público com o token do advogado. Essa é a grande diferença. Por que é importante e quanto custa? Veja só. Em relação a criar assinatura, até o momento é gratuita. Ou seja, você pode ir até no cartório pessoalmente para criar assinatura ou tentar, por meio do WhatsApp, conversar com o cartório. Então, até então é pública. Entretanto, existem outros atos que cobram
o valor de uma autenticação da assinatura. Você assina de forma digital, mas eles cobram uma taxa pela assinatura. No caso do inventário, você assina de forma online e o valor da assinatura já é praticamente embutido no valor da escritura. Talvez sua objeção, você é um advogado que já milita aí há 10, 15, 20 anos na advocacia, talvez você esteja pensando, mas eu não sei mexer em celular, tenho um celular que só uso para raramente utilizar ele, não uso na sua totalidade. Veja, o e-notariado é um aplicativo tão simples e autoexplicativo que você, mesmo que você não tenha tanto domínio no celular, né, no aparelho, no smartphone, você vai conseguir, de forma gradativa, passo a passo, seguindo as orientações, fazer a sua assinatura digital pelo e-notariado. Qualquer dúvida, pode procurar o seu cartório da sua cidade, que seja credenciado, e a partir daí você vai perceber o leque de instrumentos que você pode fazer junto com o e-notariado. Por exemplo, procurações, escrituras, autorização de viagem. Então, veja bem, se a gente olhar a vantagens e desvantagens, não existe desvantagens. Por quê? Se eu consigo fazer tudo do meu escritório, se eu consigo fazer praticamente todos os atos para propor um inventário, um exemplo, enviar documentação por e-mail, solicitar ITCMD ou ITC, como é conhecido, por e-mail, pelo site da Secretaria da Fazenda, se eu consigo assinar a escritura pública de inventário online, então veja, eu consigo uma economia de tempo e principalmente uma economia de deslocamento, porque às vezes você mora em uma cidade grande, você vai sair do ponto A ao B, demora mais de uma hora, tem a questão de combustível, alimentação, entendeu? Porque se você passa mais de 2, 3 horas e deseja parar para comer alguma coisa, podendo estar se alimentando no escritório, ou seja, uma coisa puxa a outra. E você utilizando o e-notariado, você vai conseguir fazer tudo do seu escritório, ou da sua casa, ou da onde você estiver. Então, essa tecnologia que surgiu, ela veio para auxiliar o advogado que trabalha em cartórios para economizar o tempo, economizar a questão do deslocamento, como eu repeti aqui várias vezes, e principalmente tornar o procedimento mais sistematizado. Protocolei o pedido de abertura de inventário extrajudicial, juntei o ITCMD e CD, né? Mandei por e-mail, por exemplo, assinei a escritura, ou seja, se o advogado prestar atenção, ele vai precisar apenas de três ou quatro atos para concluir o inventário. Propor o protocolo, ou seja, anexar o protocolo de entrada para abertura do inventário. 2. Juntar o ICD, o Imposto Causa Morte Doação, ou se os herdeiros venderam para alguém, o ITBI, que é expedido pela prefeitura do município. E terceiro, ou quarto, aliás, assinar a ata, a escritura. Então, percebe, em 4 atos, o advogado já conclui o inventário. Devo ressaltar também que, às vezes, as partes elas não querem acordo, mas você, como advogado, argumentando desta forma que é melhor uma conciliação, um acordo, do que um inventário para sair 10, 15, 20. Eu conheci inventários que têm mais de 20 anos e as partes não chegaram a um acordo. No justo momento que o advogado ele busca a conciliação, a autocomposição das partes, em 4 atos você conseguiria concluir o inventário. Percebe então que, às vezes, às vezes a gente como advogado,
se sente muito preso a um determinado processo, mas às vezes a gente não consegue, de forma clara e objetiva, dizer ao cliente: olha, eu consigo resolver um inventário em 3 meses, esse inventário que tem 20 anos aí pode ser solucionado, cada um dos herdeiros pode ter uma parcela dos bens, parte dos bens ou valores, e cada um seguir sua vida, apenas em 4 atos. Como já foi explicado no início, é uma praticidade para o advogado e para o cliente. No justo momento que o cliente sabe de você que existe um aplicativo, que ele não precisa ir no cartório, geralmente o cliente acha que é perca de tempo. Então, o cliente vê que não vai perder tempo em ir num cartório, que não vai deixar os seus afazeres e vai fazer tudo de forma online. Você, na visão do cliente, se torna um advogado mais prático, mais rápido, simples. Simplicidade no sentido de evitar tanta burocracia. É, outra questão também que eu devo ressaltar é como é que eu posso. Por exemplo, vamos supor que existe um inventário judicial e a partir desse inventário judicial está tramitando de forma gradativa, né? Já faz mais de 10 anos, e as partes desejam fazer um acordo e levar para o extrajudicial o inventário e a partir daí fazer o procedimento que eu falei para vocês.